Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui no nosso canal do YouTube, Melhorando de Vida com o Lodo Júnior. E hoje, eu venho falar de um tema que é bem legal. Piorar para melhorar. Vocês devem estar vendo aqui, minha cabeça que não está muito bonita. Mas ela piorou para melhorar, Geralmente a gente tem essa ideia de que melhorar é uma linha reta. A gente está numa linha aqui e você segue subindo, 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 subindo. Não, pessoal. Melhorar é assim, ó. Ele desce, depois sobe um pouquinho mais, depois desce, depois sobe um pouquinho mais. Às vezes desce muito e às vezes começa daqui de novo e aí depois passou do ponto que você estava e aí vai até que você chega lá. Em tudo na vida que você for fazer, se é uma empresa, se você tem um relacionamento, se você tem uma relação com seu filho, se você tem uma relação com a sua igreja, se você tem uma espiritualidade, tudo na vida, você para melhorar às vezes e muitas vezes você vai precisar piorar um pouquinho. Esse foi o caso do meu cabelo, por exemplo. Eu fiz um implante aqui, coloquei alguns folículos aqui na frente para tirar a calvície, Coloquei outros aqui atrás, tirei daqui de trás para colocar aqui na frente. Uma cirurgia, passei um dia todo, lá na cirurgia e depois passei mais 3 dias doendo a cabeça. Eu deitava e acordava com o travesseiro sujo de sangue e não pode dormir de lado, então eu tinha que dormir assim, eu não consigo dormir assim, então foi bem difícil para eu dormir. Então é um período de tempo que vão ser 20 dias que eu não vou poder usar capacete, não vou poder pegar sol, não vou poder ir para academia. 20 dias, pessoal. Dentro desses 20 dias, eu vou ter que me readaptar, fazer outras coisas. E aí, é um período também que eu vou ter que piorar na minha performance na academia, piorar na minha performance de corrida. Então, tudo isso em prol dos cabelos aqui que vão nascer, Que estão nascendo. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque às vezes a gente acha que a vida, ela sempre melhora de uma vez. Pum! Às vezes também a gente pede uma ajuda para Deus e Deus manda uma dificuldade, um obstáculo, que é justamente para saber se a gente consegue ter aquilo ali que Deus deu. Muitas vezes Deus te dá uma estratégia. Deus vai te dar uma estratégia. Você pega essa estratégia e você analisa e você vê se você vai conseguir chegar. Se você for sem pensar muito, foi Deus que me deu, então eu vou fazer, eu vou conseguir. E aí você realmente consegue ultrapassar a barreira, você consegue passar por essa fase ruim, pela essa fase difícil, por essa fase feia, e aí você passa de boa. Se você ficar com medo, o medo vai atrapalhar todos os teus sonhos. Vou repetir. O medo vai fazer você travar e você não vai conseguir realizar seus sonhos. Então, todas as vezes que Deus lhe der uma estratégia, você não vai ter todos os recursos. Você vai precisar comprar uma casa. Você não vai ter todo o dinheiro. Mas você precisa dar os primeiros passos. Você vai fazer uma cirurgia. Eu não tinha todo o dinheiro, Mas eu dei os primeiros passos, fui pesquisando clínicas e tal. Até que encontrei uma pessoa que é da mesma igreja que eu faço parte, que ele é o Dr. Alberto. E aí, fiz a cirurgia. Mas isso já fazia uns 3 meses que eu estava pesquisando, que eu estava sonhando com isso. Eu tenho um quadro dos sonhos, dentro do meu quadro dos sonhos tinha isso, Era uma questão de autoestima, uma questão de eu me sentir bem comigo mesmo. Então, eu investi, eu guardei dinheiro, eu juntei dinheiro para conseguir fazer isso. Tá? Então, precisamos muitas vezes piorar para melhorar. Eu trabalho com plantas, com rosas do deserto. E nesse momento
das Rosas do Deserto, nesse trabalho das Rosas do Deserto, eu já tive muitos altos e baixos. Tive altos, né? Assim que eu lancei um curso, por exemplo, online, a gente vendeu muito e depois teve uma queda baixa muito grande também. E depois, dentro desse processo, eu fui crescendo, encontrei uma parceria, levei as plantas para lá, a gente cresceu. Depois eu tive que me mudar. Em outro lugar, a gente cresceu, depois eu tive que me mudar. E toda vez que eu me mudava, era como se eu estivesse começando do zero de novo. Porque eu tinha que levar todas as plantas e aí arrumar tudo de novo para outro lugar. Eram caminhões de planta. A última mudança que eu fiz foram 6 caminhões de planta, de um lugar para outro. Imagina o trabalho que deu, né? Para arrumar essas plantas e tudo mais. Então, é piorar para melhorar. Mas aí, sempre quando eu estava indo para outro canto, era um canto maior, era um canto mais estruturado. E aí a gente já fez 3 vezes essa mudança, porque não deu certo a parceria e tal. 3 vezes a mudança, pessoal, imagina aí. É isso que eu quero dizer para vocês, pessoal. Não tenham medo de piorar, a não ser que seja para melhorar mais ainda depois. Então, o ciclo é assim, ó, você dá uma piorada, depois melhora. Depois dá uma piorada, depois melhora. O ciclo é assim, ó. É assim. Se você estudar o movimento de translação, que é o movimento da Terra ao redor do Sol, e o movimento dos astros ao redor da Lua, ou ao redor da Terra, né? A Lua, por exemplo. A Terra não está parada e a Lua fica assim, não. A Terra fica andando, né? Orbitando ao redor do Sol, e a Lua fica aqui, ó, ao redor. Então o movimento da Lua é assim, ó. É mais ou menos o que eu estou falando. Tudo vai ter os seus altos e baixos, né? Você tem que estar preparado, blindado emocionalmente, para quando estiver lá embaixo não se desesperar. Algumas vezes eu quase entrei em desespero, viu, pessoal? Ah, Leudo, é porque tu estuda inteligência emocional e tal. Estudo. Mas uma coisa é a teoria, viu, pessoal? Outra coisa é a prática. Aí você vai fazer o quê? Você vai treinar o seu cérebro. Você vai treinar, até você conseguir fazer com que você entenda e aquilo ali vire uma verdade em você. De que você consegue, de que você é capaz. Então você vai mudando as suas crenças em relação a você mesmo. Porque senão, toda vida que você faz uma coisa e não consegue, o seu cérebro marca lá. Toda vez que você faz uma coisa e consegue, o seu cérebro marca. E como é que você sabe que o cérebro marca? Através das suas emoções. Se você sente uma emoção muito de frustração, tá marcando lá. É uma memória. Se você sente um momento de alegria, de conquista, é outra memória. Então, será que no seu cérebro tem mais momentos de conquista ou de frustração? Essas memórias, é o que vai construir o nosso hábito. E o nosso hábito é o que vai construir o nosso comportamento no nosso dia a dia. Então, para a gente mudar os hábitos, a gente precisa mudar nossas memórias. A gente precisa criar memórias de conquista. Então, por isso que eu sempre digo, toda vez que você fizer qualquer coisa, celebre, né? Celebre. Eu gosto muito de açaí, né? Então, toda vez que eu conquisto alguma coisa, eu vou comprar um açaizinho para comemorar. Então, eu pego o açaí e compro um açaí. E ali é a minha comemoração comigo mesmo, né? Então, preciso que você entenda que você precisa registrar esses momentos de conquista. Conquistas pequenas, mas você está ali empilhando memórias, né? Memórias positivas que vão fazer você crescer. E assim, cada vez que você estiver aqui no alto, você vai marcar, bem marcado. Porque senão você vai lembrar o quê? Só dos momentos baixos. Só quando você tem uma tristeza muito grande, é naturalmente que você marca. Agora você tem que valorizar as conquistas também. Porque senão você não vai marcar no cérebro. Não vai marcar na sua memória, não vai marcar no seu ser aquela questão da sua conquista, da sua alegria, da sua realização. Então você precisa fazer essas marcações, tá? Então a gente
é piorar para melhorar. Mas sempre buscando o quê? A melhora. A piora vem como alguma consequência, algum obstáculo. E aí, quando você tem um obstáculo, você precisa desacelerar, você precisa parar, estudar. Aquele momento que você parou ali para estudar, para avaliar, para se melhorar, muitas vezes não veja como uma piora, veja como uma pausa, veja como um momento para que você vai conseguir pular esse obstáculo. E aí você vai lá para cima. E aí assim que pular, não esquece, comemora a tua realização, os teus pequenos. Por exemplo, quando eu vou correr, eu corro 5 minutos, corro 10 minutos, corro 20 minutos, e aí cada vez que eu vou correr, que eu corro um pouquinho mais, eu comemoro, eu digo, yes, obrigado Senhor, consegui correr um pouquinho mais. A primeira vez que eu fui correr, eu corri 500 metros, estava cansado, eu fumei muito tempo na minha vida, né, eu usei muita droga, então as primeiras vezes que eu tentei realmente incluir o hábito da corrida na minha vida, foi bem desafiador, né, foi bem desafiador, mas hoje eu consigo correr 10 quilômetros. Olha só, de pouquinho em pouquinho, e cada vez que eu conseguia correr um pouco mais, às vezes era só um poste na rua. Eu disse, não, eu corri ontem, eu corri até aqui, hoje eu vou correr até aquele poste ali, o próximo poste. E eu chegava lá, eu consegui correr mais do que ontem, então sou melhor. E aí eu comemorava, eu pensava, eu respirava e dizia, eu sou melhor. Porque ali eu estava carimbando, né, a minha mente com aquela conquista. Então estava colocando uma memória firme ali, uma memória que eu não ia esquecer dela, porque eu comemorei, eu celebrei aquela conquista. Então muitas vezes, então vocês vão ver, assim que tiver os primeiros cabelinhos aqui, eu vou olhar no espelho e consegui realizar um sonho. Então outra memória, entendeu? Então tudo que você fizer, você está lendo um livro, você pega o livro, lê, você tem que ler, e cada página que você terminar, oh beleza, consegui ler mais uma página, yes, consegui ler mais uma página, às vezes você comemora com um cafezinho, vou fazer um café para comemorar, e aí você pega o cafezinho, toma um cafezinho e tá comemorado, tá registrado, tá, você celebrou aquilo, celebrou aquela pequena conquista. Então toda pequena conquista celebre, porque aí vai marcar, aquela memória vai ficar firme, vai ficar marcada no empilhamento de memórias, e você vai começar a perceber elas de maneira mais forte do que as memórias ruins. Mais forte. Então a gente precisa fortalecer as memórias boas. Fazendo o quê? Celebrando. Então celebre com um cafezinho, celebre com um açaí, celebre com a saída com seu filho, celebre com sua mulher, celebre com o cinema, celebre com a ida à praia, celebre com a meditação, celebre. A celebração é essencial. Então, quero agradecer a todos aí que me seguem. Se você está no Instagram, a gente tem um canal no YouTube, tá? E se você está no YouTube, a gente tem uma conta no Instagram, tá? No Instagram é @leudo.coach e no YouTube é Melhorando de Vida com Leudo Júnior. Grande abraço, fiquem todos com Deus, valeu. Comemora. Eu vou comemorar porque eu fiz mais um vídeo, eu nem ia fazer vídeo feio desse jeito. Aí eu disse, rapaz, quer saber? Vou fazer mais um vídeo.